Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre um grande problema que o fundo imobiliário BCFF11 tem. E vale lembrar que o BCFF ele é um FOF, ou seja, ele é um fundo de fundos. Ele é um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários e tenta fazer uma carteira ali completa. E ele está extremamente descontado. Frente ao seu valor patrimonial, ele está valendo apenas 83% do que deveria ser o seu valor patrimonial, e nesse vídeo daqui a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Esse fundo imobiliário ele tem um ponto muito interessante, que ele já é um fundo bem antigo. Então a gente consegue, por exemplo, aqui ver a cotação dele desde 2014. E quando a gente vê essa cotação, a gente vê que atualmente ele vem sendo cotado a R$ 60,80, e esse é o segundo momento onde ele esteve com o preço mais baixo da sua história. Ele só perde aqui para o finalzinho de 2015, começo de 2016, que ele chegou a estar sendo negociado a R$ 54. Então um pouquinho aí mais abaixo do preço que ele vem sendo negociado hoje. Mas aqui vale lembrar que o risco do Brasil era completamente outro, a economia do Brasil era completamente outra, e se a gente pegar esse valor aqui e fazer vezes a inflação desse período, a gente vai ver então que, corrigindo esse valor pela inflação, ele estaria então no momento mais baixo da sua história, atualmente a sua cotação. E vale aqui também só lembrar que ele está bem abaixo do seu valor patrimonial. E também o valor patrimonial num FOF, poxa, um FOF ele tem várias cotas de outros FIIs, o valor patrimonial é a somatória do valor de mercado da cota desses outros FIIs. Então, se ele resolvesse vender todas essas cotas que ele tem, que ele possui agora na Bolsa de Valores, ele teria um valor muito superior ao valor de que ele está sendo cotado. Ele está sendo cotado a só 83% desse valor de todas as suas cotas, o que mostra que ele realmente está bem descontado e que o mercado financeiro está descontando tanto assim porque não acredita que esse fundo seja tão interessante assim para os próximos anos. E basicamente a gente vai falar um pouco mais disso nesse vídeo daqui. Mas quando a gente olha os rendimentos que ele vem pagando, a gente vê que sempre ele pagou ali muito próximo a 50, 60 centavos. Atualmente ele está pagando 56 centavos por mês, e esse valor é recorrente dos fundos que ele tem em carteira. E se a gente pegar esse valor, fazer vezes 12 e dividir pelo preço atual, a gente vai chegar num dividend yield de 11,2% ao ano, que é um dividend yield realmente bem alto comparado a um fundo de tijolo, mas não tão alto assim comparado a um fundo de papel. Isso porque o BCFF ele vai ter uma mistura desses dois, e com isso ele vai ter um dividend yield aí entre esses dois também. Mas agora sim, a gente vai falar de um grande problema do BCFF, que na verdade o BCFF no longo prazo ele não bate o IFIX. E na verdade esse não é só um problema do BCFF, mas sim de vários outros FOFs. Vários fundos de fundos não conseguem bater o IFIX no longo prazo. Conforme a gente consegue ver, essa linha aqui com esses pontinhos brancos é o IFIX, é a média dos fundos imobiliários. E se a gente procurar o BCFF aqui, a gente vê que ele está bem abaixo, que a gente vê que nos últimos 2 anos o IFIX ficou ali no 0 a 0, teve ali 5, 6% de queda, enquanto o BCFF teve mais de 20% de queda. E aí você pode olhar e falar, poxa, mas 2 anos para investimento é um curto prazo, a gente tem que olhar mais tempo. E eu concordo com você, vamos olhar mais tempo então. Quando a gente olha 5 anos, a gente vê que alguns FOFs que a gente está usando aqui para fazer a nossa análise foram criados antes de 5 anos, então eles ficam meio esquisito aqui nessa análise, mas quando a gente olha o BCFF, em 5 anos, a gente vê que ele está positivo e quem investiu nele está ganhando dinheiro, mas está ganhando muito menos dinheiro do que quem investiu no IFIX. O IFIX nos últimos 5 anos está ali por volta de 25% de alta, enquanto o BCFF está ali só por volta de 10% de alta. Então mesmo quem investiu no longo prazo aí 5 anos, o BCFF ele não bateu o IFIX. E se a gente pegar então um tempo maior, se a gente pegar 10 anos, poxa, se a gente pegar 10 anos e a gente consegue fazer isso com o BCFF, porque ele é um fundo já bem antigo, a gente vê que ele de novo ele não bate o IFIX, e inclusive quem investiu no BCFF naquela época e foi reinvestir nos dividendos até hoje, perdeu dinheiro. A gente consegue ver aqui que ele está no campo negativo, enquanto o IFIX quase que dobrou aí, ele nos últimos 10 anos teve um rendimento de 90%. Então a gente consegue ver que no longo prazo o BCFF ele tem esse problema, ele não consegue bater o IFIX. Isso por conta dele ser um FOF, e vários FOFs têm um problema muito grande que é muito interessante o investidor perceber. O FOF, boa parte da receita dele, do tanto que ele paga mensalmente, vem de ganho de capital. Ou seja, ele compra alguns fundos imobiliários que não são tão bons assim, a um preço bem descontado, para que quando esse preço subir, eles consigam vender esses fundos e conseguir um rendimento adicional. E com isso pagar para o investidor um rendimento adicional, e essa aqui é a grande vantagem de se investir em FOF.
Só que acontece um grande problema, que nem sempre esses fundos acabam subindo. E aí meio que eles vão ficando na carteira dele até o momento que sobem e eles vendem, só que eles vão ficando aqui por vários anos. E isso vai destruindo a rentabilidade de vários FOFs, que é exatamente o que a gente consegue ver com o BCFF. Basicamente, ele investiu em fundos que não são tão interessantes assim, porque ele esperava que com a alta do mercado esses fundos subissem, eles conseguissem vender e obter um lucro disso, e o problema é que isso nunca aconteceu, e esses fundos foi tudo ficando aí na carteira dele e gerando aí um grande problema, porque esses fundos não são bons e não batem o IFIX, e por consequência, o BCFF também não irá bater o IFIX. Então a gente consegue ver aqui que historicamente o BCFF, ele tem performance abaixo da média, mas tá bom, será que para quem comprar agora, nesse preço atual, extremamente descontado, será que vai ser um bom negócio? Será que a pessoa vai ganhar dinheiro? Será que não vai? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Então, agora a gente está no meio do vídeo, a gente vai começar a falar sobre se comprar BCFF nessas condições. É uma boa ideia ou não? Mas se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Mas agora, a gente vai agora sim falar sobre se comprar BCFF nessas condições aqui é uma boa ideia ou não. E obviamente tudo que eu falar daqui para frente é apenas a minha opinião. Então, primeiro, como já diria o Benjamin Graham, e se você não sabe quem é o Graham ele é simplesmente a pessoa que ensinou Warren Buffett a investir. Bem, o Graham ele dizia que um resultado do investimento ele é sempre uma função do preço. Quanto mais barato você paga no investimento, menor o seu risco e maior o seu retorno. E o BCFF realmente está muito barato. Só que tem um outro ponto, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, ninguém aqui tem bola de cristal. Então tudo que a gente vai falar aqui vai ser meio que no campo da especulação. Então, na minha opinião, muito provavelmente, quem comprar BCFF agora, no preço atual, até tenha bons resultados no médio prazo. Como assim no médio prazo? Poxa, ele está muito descontado. Muito provavelmente ele suba bastante nos próximos 2, 3, 4 anos, quando a condição dos fundos imobiliários acabar melhorando um pouco. E por isso que eu consideraria que então a pessoa está comprando agora e daqui a um tempo está vendendo, ela pode até ter um lucro interessante com isso. Mas na minha opinião e na minha visão de investimentos, existem outras opções muito melhores do que comprar o BCFF agora. E se você quiser saber quais opções são essas, eu falo isso aqui várias vezes aqui no canal, é só você se inscrever e ficar por dentro dos próximos vídeos. Gente, um abraço a todos e até o próximo vídeo.